Amém? Sua Bíblia tem que seguir nosso caminho aqui junto com Mateus. Nós vamos ler a partir do versículo 24, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24. Diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas enquanto cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Isso aqui é legal. Parece que é um profeta dos livros proféticos, mas é Salmos. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do diabo. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tua palavra, tua verdade absoluta, irrefutável, inegável. E alguém disse um dia: uma verdade continua sendo verdade, mesmo que ninguém acredite nela. Que ela se torne absoluta para nós aqui hoje também, porque aí está o aspecto espiritual da palavra. Não que nós tenhamos que procurar na Escritura revelações novas, mas que o que está diante de nós, claro, seja aplicado aos nossos corações pelo seu Santo Espírito, como verdade absoluta. Que o Senhor faça essa obra hoje, que a penha, que a pedra seja mais uma vez quebrada, esmiuçada, que
os nossos corações sejam perfurados profundamente, profundamente, por essa que é uma espada mais penetrante do que qualquer outra espada de dois gumes. Edifica a sua igreja e nos abençoa segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Essa aqui é a segunda sessão de parábolas desse terceiro grande discurso do Evangelho segundo Mateus. Nós vimos a primeira parábola, não só dita, mas também explicada por Jesus, a parábola do semeador, colocando diante de nós o fato de que existem inúmeras formas das pessoas reagirem à mensagem do reino. Aquele coração que era um solo rochoso, um outro coração que era um solo cheio de espinhos, um outro coração que era como se fosse à beira de um caminho, e um coração que era terra boa, onde a semente cai, brota e produz muitos frutos. Agora nós estamos diante de um conjunto de parábolas, e daqui para frente nós falaremos das parábolas em conjunto. Não dá mais para falar das parábolas de maneira individual. Na verdade dá, né? Mas acho que tem umas 2 sessões aqui onde nós vamos ter que tomar as parábolas de maneira conjunta. E diante de nós, esse primeiro conjunto de parábolas que aparece aqui são as parábolas do crescimento e do desenvolvimento do reino de Deus. A parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Começando pelas 2 últimas, já que o que nos é mais interessante, é a ênfase da sessão é a parábola do joio e do trigo. Começando pela parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, essas coisas que estão diante de nós nessas parábolas é mais verdades acerca do reino dos céus. Lá no versículo 24, onde nós começamos a ler, o texto diz, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Então, na esfera do reino dos céus, na esfera do reino de Deus, as coisas funcionam assim. E quando nós olhamos para essas 2 parábolas, levando em consideração em como as coisas acontecem na esfera do reino de Deus, a primeira dessas 2 últimas diz para nós que o reino de Deus começa pequenininho, como um grão de mostarda. Que as coisas no reino de Deus começam quase que desprezíveis, porque assim era um grão de mostarda, e elas vão tomando proporção, volume, sendo desenvolvidas, até que cheguem à estatura que o próprio Deus determinou que chegassem. Tem uma aplicação prática aqui maravilhosa para nós. Às vezes nós olhamos, por exemplo, o desenvolvimento da comunidade e nós achamos que as coisas não estão grandes como deveriam, que nós não estamos fazendo a coisa do jeito certo. Eu, hora ou outra, tenho que lidar com essa crise, mas é assim o reino de Deus. Começa tudo pequenininho e a coisa vai desenvolvendo, tomando a proporção determinada pelo próprio Senhor desse reino. Depois a gente vê a parábola do fermento. As irmãs aí que usam fermento na cozinha sabem. Você coloca uma pitada de fermento na massa e, de repente, num processo extremamente natural, toda a massa vai sendo levedada, fermentada, influenciada. E o reino de Deus também funciona assim. Existe um crescimento progressivo do reino de Deus, tanto quanto o grão de mostarda, que um dia vai se tornar uma árvore de aproximadamente aí uns 4 metros de altura, como o próprio fermento que cai em pitada na massa, mas daqui a pouco vai tomando uma proporção e contaminando, no bom sentido da palavra, a massa inteira. É o reino de Deus, avançando, indo em frente. E as portas do inferno, irmão,
não podem resistir ao avanço do reino. Independente da minha ação, da sua ação, da minha participação, da sua participação, Deus é soberano, Deus é o dono da semente de mostarda, Deus é o dono do fermento, e essas coisas vão fazer ou vão passar pelo seu processo natural, que é de crescimento e de avanço. Queira você ou não queira, queira eu ou não, o inferno querendo ou não, o reino de Deus vai avançar, vai progredir, vai ser desenvolvido e um dia estabelecido de uma vez por todas. Do versículo 34 ao 35, nós vemos a pergunta, um interlúdio, a pergunta dos discípulos com relação, na verdade, a pergunta dos discípulos sendo respondida de maneira mais clara em relação às parábolas pelo próprio Cristo. E ele diz que naquele momento estava se cumprindo uma profecia, como eu preguei na semana passada. Aprove ao próprio Deus determinar que no momento oportuno Cristo não falasse mais nada senão por parábolas, a fim de reservar as verdades do reino de Deus somente para o seu povo, somente para os eleitos. A palavra de Deus está se cumprindo e, como eu disse, é muito legal o que ele diz, que é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E o texto não está em Isaías, não está em Jeremias, não está em Ezequiel, não está em Daniel, não está em Oséias, não está em Amós, não está em Abacuque, está nos Salmos. Porque os Salmos são a palavra profética do Deus vivo. Alguns olham para os Salmos como cânticos e como orações, única e exclusivamente, mas os Salmos são a palavra de Deus. Deus falando, comunicando verdades eternas e profundas, e agora uma profecia de um salmista específico está se cumprindo na pessoa de Cristo. Contudo, eu quero me ater aqui com você na terceira, que é a primeira dessas parábolas aqui, que compõem o grupo das parábolas do crescimento. E por que, Wesley? A gente vai ficar com a parábola do joio e do trigo, uma vez que tem 3 parábolas aí. Porque as 2 últimas parábolas, como eu coloquei aqui diante de vocês, são muito óbvias e elas não trazem o elemento que a parábola do joio e do trigo trazem para nós. Elas só falam do avanço do reino de Deus, elas só falam do crescimento do reino de Deus, mas elas não falam que o reino de Deus, inaugurado aqui e agora com a primeira vinda de Cristo, se desenvolve nesse mundo enquanto o mal se desenvolve também. E é por isso que ela é mais propícia para nós explorarmos a ideia de crescimento, de avanço e desenvolvimento do reino dos céus. Amém? Nós lemos ela no versículo 24 ao versículo 30, mas a explicação dela está lá no versículo 36 ao versículo 43, e eu queria que você redobrasse a atenção agora. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E é extremamente natural que os discípulos não tenham perguntado pelas outras 2. É o que a gente está fazendo hoje aqui. As outras 2 não precisam de profunda explicação, de profundo esclarecimento. Quando Jesus falou, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, eles, opa, eu conheço o grão de mostarda. E eu sei que o grão de mostarda começa muito pequenininho, daqui a pouco a árvore está grandona. Entendi o que o Senhor quis dizer. Eu também entendi o que o Senhor quis dizer quando o Senhor diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento. Eu entendi que o reino dos céus começa também pequenininho, mas ele vai contaminando positivamente tudo aquilo que ele toca. Ele vai sendo desenvolvido de maneira natural, como o fermento é na massa, vai levedando tudo. Agora o que eu não entendi muito bem, Senhor, ou eu acho que entendi, mas preciso de uma explicação para ter certeza, é como é que funciona esse negócio de joio no seu reino. E ele vai explicar isso para os seus discípulos. E ele diz no versículo 37, e eu gosto da explicação de Jesus aqui, que ele é extremamente objetivo. Ele diz, isso é aquilo, e isso é aquilo. Não tem ambiguidade
na explicação de Jesus com relação a cada elemento que compõe a parábola do joio e do trigo. E ele diz assim, ó, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. É Jesus. É Cristo que semeia a boa semente. Cristo é que faz isso. Não é você, não sou eu. Ele é o semeador da boa semente. É Ele que planta aquilo que é bom. O campo é o mundo, e aqui a gente precisa conversar e refletir sobre os muitos pensamentos com relação a essa parábola. Porque há quem pense que o campo é a igreja. Alguém já ouviu falar sobre isso por aí? Certamente, porque é o pensamento mais comum. Que o campo é a igreja. E que na igreja tem joio, é o que dizem por aí. O texto é claro. E pela palavra que o texto usa, outras pessoas pensam que o campo é o mundo. De maneira bem genérica, o campo é o mundo. E o texto diz isso. Agora, para uma aplicação adequada, levando em consideração todos os elementos da parábola e um pensamento lógico, eu fico com aqueles que entendem que o campo é o mundo e a igreja está inserida no mundo. Logo, do mesmo jeito que no mundo inteiro tem boa semente e joio, consequentemente na igreja também tem. Então, o que eu quero dizer para vocês, para que vocês entendam, é que nós precisamos hoje sermos libertos daquela ideia de que na igreja local, de que na congregação local, é o lugar de joio e de trigo. Não, irmão, não. Joio e trigo na igreja local é uma consequência do fato de que no mundo como um todo, tem os que são de Deus e os que são do diabo. Não tem como eu colocar uma placa ali na porta dizendo os que são do diabo não entrem. Pelo contrário, eles devem entrar aqui. Eles devem estar no nosso meio a fim de que se tornem de Deus, se assim Deus o quiser. A grande questão é que a gente não pode ficar preso a essa narrativa de que dentro da igreja tem joio e trigo sem considerar que lá fora também. Na verdade, ter como joio e trigo aqui é uma consequência natural de que no mundo como um todo tem aqueles que o próprio Deus, pela sua graça, pelo seu favor, pela sua soberana vontade, semeou como boa semente, e também tem aqueles que são a má semente, a semente do mal, sementinha do mal. Não é? Precisa entender isso. De que a gente está falando aqui? Está falando de eleição, mais uma vez. O texto está falando que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, no Filho do Homem, soberanamente sabe, eu não sei, você não sabe, nós não sabemos, mas os de Deus estão por aí. A boa semente está espalhada pelo campo, está espalhada pelo mundo, e elas vão chegar num local como esse em algum momento. Elas vão ser evangelizadas e vão vir a Cristo em algum momento. Elas vão ser atraídas e vir a Cristo em algum momento. E já eu falo mais sobre isso, porque isso que é a tônica do texto. Isso que é a tônica do texto. Mas vamos seguir aqui mais um pouquinho. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Parece que eu gosto, de falar disso, Eu não gosto. Mas eu tenho que falar. Só tem esses dois grupos de pessoas no mundo. Do versículo 38, olha lá, ó. Campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos, só tem isso. Se você não é um, você é o outro. Se você não é de Deus, você é do... Tá com medo, irmão? Vamos lá. Se você não é de Deus, você é do... Você precisa aprender isso.
seja salvo ou não. Se você é salvo e você sabe que é de Deus, ó privilégio. O fato de ser de Deus e ter sido semeado pelo próprio Deus, o Filho do Homem. Se você não é de Deus, ó, grande oportunidade. Se arrepender dos seus pecados e vir a Cristo e recebê-lo como Salvador. Parece um discurso contraditório, né? Mas essa é a nossa evangelização. A gente tem convicção de que Deus elegeu alguns, de que Ele é quem planta boa semente e ao mesmo tempo nós ofertamos a salvação a todos. Todos aqui, todos que estão diante de mim, receberam uma oportunidade e mais uma vez recebem a oportunidade. Irmão, venha a Cristo e se torne de Deus por meio de Cristo. Saia do meio do joio e se torne trigo hoje pela fé no Cristo de Deus, arrependido dos seus pecados. Mas eu torno a dizer, eu preciso dizer, não tem uma terceira via, um terceiro grupo, um terceiro conjunto de pessoas, só tem 2 tipos de pessoas no mundo. Está escrito no texto, os filhos do reino e os filhos do maligno. Não existe um terceiro grupo. Não tem meio termo, não tem muro para ficar, não tem neutralidade, não tem como você ser neutro em face dessas realidades aqui. Ou você é de Deus ou você não é. Simples assim. Sabe, eu quero ler 2 textos com você rápido. João 8, 42 ao 47. Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, o que está acontecendo aqui no contexto? Jesus está discutindo com alguns judeus, porque os judeus estão se dizendo filhos de Deus e filhos de Abraão. Aquela confusão ali, Jesus disse que eles eram escravos do pecado, porque cometiam o pecado, viviam no pecado. Aí eles dizem que não são escravos nada porque são filhos de Abraão. Aí daqui a pouco eles dizem que são filhos de Deus. E aí Jesus está falando, se vocês fossem filhos de Deus de fato, ou se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Isso também fala de eleição, irmão. Sabe por que eu estou falando e vocês não entendem? Porque vocês são incapazes em si mesmo. O homem não pode, por si mesmo, entender as verdades do reino sem que Deus lhe conceda isso. E Jesus está mais uma vez ratificando isso. Sabe por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não podem. Vocês são... Irmão, meu Deus do céu. Tá vendo? Vocês pensam que só o Wesley é um pregador duro? Que só o Wesley fala tipo um desesperado? Fala contra esse pregador aí, ó. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi... Lembra quando Jesus... Quando Pedro tenta tirar Jesus da rota da cruz e Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim? Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Jesus estava dizendo que Pedro estava possuído por Satanás? Jesus estava dizendo que Pedro estava fazendo a vontade dele. Depois ele diz assim, você não cogita as coisas do reino não, você cogita as coisas do homem. E coisa do homem é coisa do diabo. Então, isso que está diante de nós, né, deixa bem claro, ou começa a deixar bem claro, como se distingue um grupo do outro. E Jesus está dizendo, cara, vocês querem fazer a vontade dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Então o pessoal que parece que é primo, tio, avô, meu Deus. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, eu estou errado? O que eu estou falando está errado? Eu estou sendo o pecador da vez? Me provem. Mostrem que é a minha conduta e o meu discurso diante de vocês que está inadequado. É o que ele está querendo dizer aqui. Se digo a verdade, porque não creem em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem. Por quê? Né? Aí a gente precisa desfazer aquela composição do irmão Lázaro. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Tem que ver se é mesmo, irmão. Tem que ver se é mesmo. Vamos em outro texto, 1 de João 3,10.
Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem, irmão? Eu quero que você fale diabo. Filho de quem, irmão? Fala diabo. Não pode ter medo disso. Aqui é uma bênção esse texto. Por quê? Porque ele nos dá um meio pelo qual a gente olha e identifica, a gente percebe e identifica, a gente discerne o que está diante de nós. Ele diz lá, ó, todo aquele que não pratica, a palavra prática aqui faz toda a diferença para o texto, é a chave para a compreensão do texto. Porque você pode ficar pensando na ideia de ser pecador ainda, todo cristão ainda é pecador. Você vai pecar, eu vou pecar. Eu devo pecar nessa vida muito mais do que você, porque eu sou pastor. Vamos pecar muito. Mas o texto não fala de pecado esporádico. O texto não fala de escorregão. O texto não está falando de acidente de percurso. O texto está falando de estilo de vida. O texto está falando de prática, né? Eu posso jogar bola, mas ser jogador de futebol é totalmente diferente. Eu posso correr 5 quilômetros, 5 não, 3, porque não está dando mais. 3 quilômetros, mas eu não sou um corredor. Entende a diferença? Então, a ideia da prática, do estilo de vida é o que está em voga aqui. Então, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Então, assim, a gente precisa entender isso aqui, irmão. A Bíblia distingue um grupo do outro, a Bíblia faz distinção entre um grupo e outro. Tem quem seja filho do diabo, tem quem seja filho de Deus. Não tem quem seja filho do universo. Ah, eu sou filho da natureza. Não tem isso. Hã? Sou filho do acaso. Sou filho disso, filho daquilo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você é de Jesus, ou você é do maligno. Ou você é joio, ou você é trigo. O texto continua. Lá no versículo 38 ainda, ele diz, os joios são os filhos do maligno. No 39 agora, o inimigo que semeou é o diabo. É o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. E eu amo isso aqui. Eu gosto dessas coisas aqui. É o aspecto escatológico do texto bíblico, que fala, irmão, daqueles últimos momentos da história, onde Deus vai consumar a sua obra redentora. Com a segunda volta de Cristo, e algumas coisas vão acontecer, e é engraçado, né? É engraçado. Quando eu vejo as pessoas falando sobre escatologia, algumas pessoas se interessando sobre escatologia, né? Aí a pessoa fica falando, meu Deus, será que a lua vai se tornar sangue mesmo? Meu Deus, será que vai ter um cavalo, um homem montado num cavalo voando por Campo Grande, tacando flecha nos outros? Essas coisas que nos impressionam, né? Mas o contexto escatológico de toda a escritura, sempre vai falar de algumas coisas bem objetivas. Que Deus tem um plano e que esse plano está sendo consumado através da salvação de alguns e da condenação de outros. É uma loucura. Eu conheço gente, irmão, que eu tenho assim, quase certeza, não posso falar certeza por causa desse texto, né? Mas eu tenho quase certeza que aquele bicho não é crente. Tenho quase certeza. Quase certeza, né? Mas ele vive falando de Apocalipse. Milenismo, pré-milenismo, tribulação, sem tribulação, cavalo branco, cavalo azul, sabe? Um monte de coisa, o cara gosta daquelas figuras e tudo mais que aparecem principalmente no livro de Apocalipse, mas eu não vejo ele preocupado em nenhum momento se ele é filho do diabo ou se ele é filho de Deus. Porque a única coisa, irmão, como é que vai ser? Não sei, faço a mínima ideia. Mas o que importa de verdade? Quando nós chegarmos naquele grande dia em que Cristo retornará em glória, e o texto fala de algumas coisas aqui legais pra caramba, né? Cristo vem, envia seus anjos, os anjos vão fazer o trabalho da ceifa, aquela coisa toda. Então, quando a gente olha para essas coisas são realidades de fato, mas não são mais importantes. Para você, não. Para mim, não. O que importa é de que lado eu vou estar naquele grande dia.
Os anjos vão fazer a colheita e vão separar um povo para um lado e um povo para o outro. Onde eu vou estar? É uma bênção. É uma bênção. A gente precisa ter isso aqui em mente, porque é o que o texto também tem em mente. Vai chegar o grande dia da colheita. Põe para a gente 24 de Mateus, Marcos, por favor. Versículo 29 ao 31. Tem um em Apocalipse também, deixa eu achar aqui. Que eu não anotei, não. Depois Apocalipse 14, 14. Olha lá, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Não, 14, por gentileza. Não, varão. É 29, eu que errei. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua... lembrei porque eu coloquei o 29 aqui. É só para deixar claro que, na minha perspectiva, a igreja passa pela tribulação. Amém? Esse texto é claríssimo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, é o que o texto diz, né? Com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Vai ser assim naquele grande dia. Jesus vai vir em glória, aquele evento maravilhoso. Um único evento, Jesus não vai vir duas vezes. Jesus não vai vir de maneira oculta, né? Sem que ninguém saiba, escondido de maneira velada, para depois aparecer com poder e grande glória. A Bíblia não fala disso em momento nenhum. A Bíblia fala que depois da tribulação, e aí há quem pense, irmão, tribulação de diversas formas. Eu sou daquele que penso que a tribulação começou na queda. Lá na queda começou a tribulação dos homens. E o que vai acontecer ao longo da história é que ela vai se intensificar. Ela vai ganhar corpo. Ao passo que nós formos chegando perto do grande dia do Senhor, a coisa vai piorando. Vai ficar ruim, mais do que já está. Nisso eu creio. Mas a ideia de um período específico. Então eu acho que isso tudo é figura de linguagem para nos comunicar a ideia de que aqui e agora a Igreja de Cristo Jesus vai estar sujeita aos efeitos da queda, inclusive as tribulações que são nos impostas aqui e agora. Então, vai haver piora daqui para frente, só vai piorar. A Igreja de Cristo vai ter que lidar com a hostilidade do mundo, com a hostilidade do diabo. Os filhos do maligno sempre serão contra a igreja e a coisa vai piorar. Mas depois da grande tribulação, depois dessa tribulação, acontece isso que nós acabamos de ver. Jesus vem em glória, rompe o céu, rasga os céus e envia os seus anjos para colher, irmão. O grande dia da colheita vai chegar. Agora olha comigo Apocalipse 14, 14. Esqueci de ver o final, meu Deus. Vamos lendo, que eu paro aí. Olha lá, ó. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando, com voz forte, para que aquele que estava sentado sobre a nuvem pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E deixa eu te dizer uma coisa, os campos da terra não são só os salvos. Na verdade, dentro desse texto, do contexto de Apocalipse, aqui, fala principalmente do não salvo. A gente vai ver isso. Já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo, pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos de videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Aqui especificamente ele fala do não salvo.
Aqui especificamente ele fala do joio, ele fala do filho do maligno, ele fala do filho do diabo, ele fala daquele que não teve um encontro com Cristo. Prova isso, Wesley, o texto prova. Então um anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos de videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Crente vai para a ira de Deus? Crente vai? Vai ou não? O lagar foi pisado fora da cidade e correu. Aí, aqui era para correr vinho, já que ele está pisando uva, é ou não? Como é que funcionava o lagar? O lagar era um buraco feito na pedra, esculpido na pedra, se enchia de uva, e quem viu aí The Chosen deve ter lembrado da cena de Pedro, né? Lembra Pedro pisando a uva com a esposa? Aí tu fica pisando a uva ali, e por uma saída o vinho vai sendo derramado, vai sendo escorrido. A figura do lagar deveria colocar no texto aqui agora, vinho. Mas olha o que o texto diz, o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Sabe o que ele está falando? Que Deus no dia da ira, no dia da vingança, vai pegar os ímpios e colocar num só lugar. E ele vai pisotear os ímpios. Ele vai amassar os ímpios. E o sangue dos ímpios, dos rebeldes, vai escorrer como que um rio que chega até o freio dos cavalos. O freio do cavalo fica na boca. Ele está dizendo que na altura da boca dos cavalos vai ter um rio de sangue correndo no grande dia da ira do Senhor. Depois da colheita. É isso que ele está dizendo. Quero falar um pouco mais sobre isso por causa do próprio texto. Eu vou voltar para isso aí. Voltar a falar disso. Mas ele diz que os anjos são os ceifeiros. Olha o versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. É disso aqui que a gente acabou de ler, que o texto está falando. E eu queria que você redobrasse a atenção agora. Eu tenho certeza absoluta, e não falo isso com prepotência, não é vaidade, não é nada disso. É a realidade dos fatos, né? Você não vai ouvir isso toda hora. Vai achar pouquíssimo disso na internet. Pode visitar as igrejas em torno da sua casa, dificilmente você vai ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Do que você vai falar agora, Wesley? Eu vou falar do inferno. Vou falar do inferno. Nós já estamos falando do inferno, do juízo eterno, do fim dos rebeldes, daqueles que não amam o Senhor, daqueles que não encontraram no Senhor salvação. O texto de Apocalipse coloca ele como um lagar onde Deus vai pisar os ímpios a ponto do seu sangue escorrer na altura da boca dos cavalos. Eu não sei se essa cena te aterroriza, mas para mim, meu Deus do céu. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, tem mais, irmão. Tem mais. Vamos começar em Daniel 12, 1 e 2. Daniel, conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, que fala do fim dos tempos como nenhum outro texto do Antigo Testamento, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Aí a gente está falando dessa ideia, né, do engrandecimento da tribulação. E esse texto é legal por isso, porque ele fala que vai haver tribulação, angústia como nunca houve, mas é justamente que baseia a minha afirmação de que angústia está tendo desde sempre. Desde o início da história, desde que existem nações, está tendo angústia. Mas vai haver um momento da história que essa angústia vai crescer, se avolumar. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for achado escrito no livro. É a primeira vez que esse livro aparece no texto bíblico. A ideia do livro, onde o nome está registrado, nós vamos passar por lá também. Versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Primeira vez também que o texto bíblico fala sobre ressurreição para a eternidade, seja para a eternidade de horror ou para a eternidade de salvação. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A Bíblia é categórica em dizer o fim do homem ou é a glória eterna ou é o horror eterno.
O fim do homem ou é a glória eterna, ou é a vida eterna ao lado de Cristo, ou é o inferno, ou é o horror, a morte eterna, a desgraça eterna, é o que o texto bíblico coloca para nós. O próprio Evangelho de Mateus, e isso é sensacional, não sei se você sabe disso, acho que você sabe disso, mas se você não sabe eu vou te falar. Jesus falou mais sobre o inferno do que outra coisa. Por pesquisa em casa lá, pode ver. Jesus falou mais sobre juízo. Quem já leu os evangelhos todos? Quem já leu? Lembra daquelas expressões, pranto e ranger de dentes, pranto e ranger de dentes, pranto e ranger de dentes. E eles serão lançados em pranto. Já viu isso nos evangelhos? É Jesus falando do inferno. Desse lugar de sofrimento, de angústia, de dor. Pranto e ranger de dentes. Mateus 3,12. João Batista pregando. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, o trigo protegido e guardado, porém queimará a palha num fogo que nunca... Tudo isso é figura, tá bom? Tudo isso é figura, mas é a figura que expressa a realidade. Quem não tiver em Cristo vai sofrer eternamente. Não estou falando de falta de dinheiro, não estou falando de solteirice, não estou falando de falta de casa. Estou falando de sofrimento, angústia, agonia eterna. É o que o texto bíblico está dizendo. 5:22 de Mateus ainda, depois 29. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar seu irmão estará sujeito a julgamento em tribunal. E quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Existe um inferno de fogo. 29 ao 30 desse mesmo capítulo. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque o jogo fora. Pois é preferível que você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. 30. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O texto está falando da radicalidade que a vida cristã pede. Jesus não está mandando você pegar uma faca e arrancar o seu olho, pegar uma faca e cortar a sua mão. O que Jesus está querendo dizer é: você leve isso a sério, ou você vai perecer na eternidade. Até porque, né, o problema não está na mão, o problema não está no olho, o problema está no... A boca fala do que o coração está cheio, a mão faz o que o coração manda. Se você não levar isso aqui a sério, se você desprezar o sacrifício do Cristo, a oferta da graça, você vai para o inferno, cara. Você vai perecer eternamente, você vai passar por um estado de destruição. E quando eu falo de destruição, não falo de aniquilacionismo, que algumas pessoas pensam que na eternidade, para os perdidos, haverá uma aniquilação total e as pessoas deixarão de existir. Não, o texto bíblico é claro, você vai sofrer eternamente, cara. Vamos junto, vamos continuar. 10:28 de Mateus. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto alma como corpo. Olha que coisa louca, tu vai ter corpo enquanto padece. Você vai ter corpo enquanto padece, enquanto sofre, enquanto é castigado pela sua rebeldia em relação ao Criador. Você vai ter corpo. Vamos junto mais um pouco? 25:41 de Mateus ainda, a gente vai passar por lá em algum momento, a gente vai falar mais disso. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Qual é o contexto? Fim dos tempos, separação entre joio e trigo, bode e ovelha, salvo e não salvo, vai estar um povo de um lado e um povo do outro lado. E ele vai dizer ao povo da esquerda: afastem-se de mim, malditos. Para onde, irmão? Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Vamos junto, tem mais. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Isso aqui, irmão, são umas coisas assim que eu fico abismado. Naquele grande dia, até a criação vai ficar assombrada com o Criador. Céus e terras, tudo vai ser abalado, mas também tudo vai estar diante dele. Ninguém vai escapar, ninguém vai fugir.
12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, o livro ao qual Daniel se referiu, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros da vida. Isso não fala de salvação pelas obras, não, irmão. Isso fala que os homens vão ser julgados pelas suas obras para condenação, mas para salvação nós somos julgados pelas obras de Cristo, pelos méritos de Cristo. Quando chegar a nossa vez de sermos julgados, Jesus vai dizer: está pago, já morri por ele, a minha obra na cruz o justifica. 13. O mar entregou os mortos que nele estavam, uma morte e um inferno entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Não vai escapar ninguém. Ninguém vai escapar no grande dia do Senhor. Grandes, pequenos, pobres, ricos, todos estarão diante do Supremo Juiz, todo mundo. Rainha da Inglaterra, rei da Inglaterra, Lula, Dilma, Bolsonaro, todo mundo vai estar lá. Você vai estar lá. Eu vou estar lá. Nós estaremos lá. Vai escapar ninguém. Pode fugir da igreja, pode fugir do pastor, pode fugir dos irmãos, pode fugir da esposa, pode fugir do marido, pode enganar o amigo, pode enganar o patrão, pode se esconder de um, pode se esconder de outro naquele grande dia. Um outro texto de Apocalipse diz que os reis vão dizer aos montes: caiam sobre nós, querendo se esconder da glória do Cordeiro. Como dizem por aí no bom carioquês, não tem desenrolo, você vai estar lá. Você não quer estar diante dele hoje, naquele grande dia, você vai estar obrigado. Não quer servi-lo hoje, pela graça, por misericórdia, naquele grande dia, obrigatoriamente todo joelho se dobrará. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, alguns para a glória eterna e outros para a perdição eterna. Não vai haver escapatória. Você vai sair daqui hoje indesculpável, já era, mas mais ainda, indesculpável. Você não vai poder chegar nesse dia aqui e dizer: meu Deus, eu não sabia. O Wesley só pregava sobre prosperidade e dinheiro, aquelas coisas que passam. Ele não falava de uma eternidade, ele não falava de nada disso. Aqui nós priorizamos essa palavra. E tá tão, irmão, e tá tão ruim. Tão ruim. Eu vou abrir meu coração para vocês. Estou mal. Eu estou mal. Mas não é por causa da Ilana. Ilana está com a saúde muito boa. Tomás está com a saúde muito boa. Vem essa semana, ore por nós. Não estou endividado. Não falta nada na minha casa. Meu carro está com gasolina. Deixa eu ver. Não estou doente. Estou bem. Mas eu tenho ficado apavorado, irmão, com a letargia do povo de Deus como povo de Deus. Principalmente a igreja de Cristo despreza isso aqui. Como os homens vão se perdendo à torta e à direita, sem pensar que um dia vão ter que dar conta da própria alma. Eu fico olhando, irmão, às vezes chegam umas histórias diante de mim, as pessoas conversam comigo, eu fico olhando aquilo, eu falo: cara, meu Deus, não é possível que essas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Não é possível que os crentes não estão atentos ao fato de que algumas pessoas estão indo para o inferno naquele grande dia. Elas vão estar diante do Senhor e elas vão ter que pagar a conta. Não é possível que as pessoas não veem a porta da igreja aberta, o evangelho sendo pregado e ensinado como uma grande dádiva, como um grande privilégio. As pessoas que precisam se fortalecer na fé. Por quê? Porque vai piorar, vai chegar um dia, irmão, que vai ser muito pior, e tu vai lembrar das reuniões de oração que você faltou, das reuniões de estudo que você faltou, do dia que você não quis estar perto dos irmãos falando de Bíblia, o dia que te chamaram para visitar alguém e você não foi, o dia que te chamaram para se congregar e você desprezou. Você vai sentir falta disso. E não vai ter. Você vai precisar de alguém para te dar uma palavra de consolo, de conforto, e você não vai ter. De alguém para dizer o que você já sabe, mas na boca do outro é diferente. E você não vai ter. Você está falando que eu vou me perder, Wesley? Se for crente, não. Mas vai ficar ruim. Difícil, brabo.
Sabe, não tem uma reserva, não tem uma história com Deus, não tem uma experiência profunda, não desenvolve nada com Deus. Tem dia que eu não fico bem por mim não, irmão. Na verdade nunca é por mim, né? Mas eu já aprendi algumas coisas na minha experiência com Deus que me sustentam em dias terríveis. Sei qual é o texto bíblico que me consola, sei para onde vou, sei qual música eu ouço. Tem música que Deus usa, me levanta na hora. É só eu botar ela que eu falo, Senhor, muito obrigado. Sabe, é um desprezo, é uma falta de comprometimento, é uma falta de lucidez. E aí, cara, você precisa entender, você não está desprezando e você não está negligenciando coisas passageiras. Eu não me estou falando das coisas desse mundo, eu estou falando disso aqui, cara. Um por um, todo mundo diante de Deus, todo mundo tem que prestar conta da sua própria vida, todo mundo vai estar lá. Então a morte e o inferno foram lançadas no fogo, a morte vai morrer. A morte vai morrer. O próprio inferno vai ser lançado no juízo eterno, que é simbolizado aqui por um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15 ainda. Olha isso aqui, irmão. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Teu nome está no livro da vida, irmão? Tem certeza da salvação? Tem convicção que você é trigo? Você tem convicção que se Jesus voltar agora e enviar os anjos para a ceifa, você vai estar do lado direito? Você está do lado das ovelhas e não dos bodes? Você tem convicção, irmão? Se não, mais uma vez a porta da graça está aberta. Arrependa-se dos seus pecados hoje, porque naquele grande dia não tem como burlar lista, igual na frente de balada. Bota meu nome aí, chama fulano lá, chama quem? Se o dono da casa vai estar diante de você, se o dono da história vai estar lá, olhando nome por nome. E eu fico pensando, né? Só um Deus soberano para contar nome por nome de todo mundo que já existiu. Não sei para onde tua mente vai nesses momentos, mas eu penso logo na grandeza desse Deus, que vai olhar nome por nome. Wesley, tá aqui, Wesley tá aqui. Irmão, eu tenho convicção de salvação. Eu tenho. Sabe por quê? Porque em todo momento eu sou tentado a deixar esse Cristo, e às vezes eu quero. E às vezes não o Cristo, mas a caminhada proposta. Às vezes a vontade é pegar tudo e falar assim, e eu sou constrangido, eu choro, eu gemo, com dor, dificuldade. Estava conversando com alguém essa semana, falando sobre isso, irmão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vida pastoral, um cansaço terrível, uma loucura, uma confusão, a gente consegue resolver quase nada do que pretende. Claro que isso tem a ver com a dependência de Deus, só que no momento você não entende, você fica ali, você também é ser humano, aquela coisa toda. Aí você gasta maior tempão com uma pessoa, você gasta dinheiro com uma pessoa, você gasta vida com uma pessoa, você investe tempo com uma pessoa, você estuda por uma pessoa. Já cansei de falar isso aqui, Alex trabalha pra caramba, trabalha quase 12 horas por dia, prepara o estudo, chega domingo de manhã para dar estudo aqui, 30% dos irmãos aqui. Aí a gente estava lá no salão, né? Tem que ter mais programação, tem que ter programação. Vem para cá, bota uma reunião de oração, 5 pessoas. Já desencanei, irmão. Estava orando aqui, falando com os irmãos no sábado, na sexta aqui. Se não vir ninguém, não quero nem saber. Se o dia que me procurar para falar, pastor, tô mal, vai na reunião de oração. Qual é o segredo, pastor, para viver uma vida cristã melhor? Vai na reunião de oração, no estudo bíblico e anda com os irmãos. Não tem receita. Sabe, uma dureza, cara. Tem que carregar um monte de gente nas costas, uma loucura, duro pra caramba. Só que quando eu me deparo com isso, eu fico pensando para onde que eu vou? O que eu vou fazer da minha vida se eu não gastar com coisas que vão levar as pessoas ou para a eternidade ao lado de Cristo, ou para a eternidade de sofrimento no lago de fogo? Onde que eu vou semear minha vida? Onde eu vou botar minha vida? Vou viver em função de quê? Sabe? Mas a grande questão, não é só eu que tenho que ter essa consciência, você tem que ter também. Você precisa entender, irmão, que se você não for trigo, você é joio, e se você for joio, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Você vai ser queimado, atormentado,
Pranto e ranger de dente, diz o texto aqui, fornalha acesa, ali haverá choro, ranger de dente. Em outro texto, o próprio Cristo diz que lá tem verme que não morre. Tudo isso são figuras para mostrar para você que vai ser terrível, irmão, vai ser terrível, nada comparado aos sofrimentos desse mundo. Se do mesmo jeito que as bênçãos de hoje não se comparam com as bênçãos futuras, os problemas de hoje não se comparam com o sofrimento eterno, irmão, vai ser terrível. Terrível. Um último texto para a gente encerrar. 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 9. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação os que causam tribulação a vocês. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Sabe o que Deus vai fazer com os rebeldes naquele grande dia? Enxotar da sua presença. Não conheço vocês, sai daqui. Sai daqui. Não te conheço. O Senhor, o Rei de toda a terra, o Deus da glória, Criador de todas as coisas, dizendo para você: se afasta de mim. Você já viu quando alguém com repulsa? Antigamente a gente que era jovem jogava um futebol assim e atormentava as meninas, né? E a gente pulava suado em cima das meninas. As meninas, ai, sai de mim. Já viu? Aquele grande dia o Senhor vai falar assim: sai de mim, nojento. Sai de mim, rebelde. Eu enviei o meu filho que entregou a vida por você e você desprezou isso. Eu entreguei o que eu tinha de mais precioso para te salvar, para te livrar da condenação, e você desprezou isso. Eu enviei o meu filho para reatar um relacionamento contigo. A reconciliação é minha, você não me queria, eu que te quis. Eu que enviei o Salvador e você desprezou. Você ignorou o sofrimento do meu filho. Você desprezou o sacrifício da cruz. Você desprezou o fato de que ser igreja era um privilégio. Sai daqui, porque eu não te conheço, você não tem parte no meu reino, você não tem lugar aqui. Lembra que Jesus falou: na casa do Pai há muitas? Tem lugar para todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo quem, irmão? Os que forem achados com os nomes escritos no livro da vida. Irmão, isso aqui não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira. Eu não sei como é que você tem levado sua vida cristã. Não sei como é que você tem levado a vida. De repente nem tem vida cristã para levar. Pranto, ranger de dente, fogo que não apaga, verme que não morre, tormento, tormento, tormento. Põe pra gente, Marcos, só para encerrar mesmo, agora é para encerrar. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre. Lá naquele lago de fogo,
onde estão os que não têm o nome no livro da vida, né? Onde se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, para todo sempre. Joio queimado, joio queimado, joio queimado, joio queimado, joio atormentado, joio castigado, todo dia, toda hora, dia e noite, para sempre atormentado longe da presença gloriosa do Senhor. Para sempre. Porque amaram mais o pecado, porque amaram mais esse mundo, porque amaram mais a si mesmo e desprezaram o Cristo da cruz. 43. Então os justos, você que está aí, eu quero crer que todo mundo que está aqui é justo, irmão. Se não for, é hoje o dia. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que ele está dizendo é com vocês mesmo. Ou vocês dão crédito a isso, ou vocês vão ter que pagar a conta. Para terminar de uma maneira positiva, para que você não saia daqui com raiva de mim. Olha que coisa linda, irmão. Isso também é uma figura para falar da glória que nós encontraremos lá. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. É o que espera você, salvo. Salvo, o que te espera é uma glória representada como o sol brilhando em uma casa com esse Pai de amor, com esse Pai de misericórdia, com esse Pai de bondade, que preparou o inferno para Satanás e seus anjos, mas preparou um reino de paz, justiça e alegria para aqueles que o amam por meio de Cristo Jesus. Joio e trigo, irmão, estarão no nosso meio sempre. E como eu disse, eu não posso dizer exatamente quem é e quem não é. A Bíblia diz, pelo fruto você conhece as árvores, que as características e o estilo de vida das pessoas comunicam o que elas são. Mas para dizer hoje quem vai para o inferno e quem vai para o céu, eu não posso fazer isso. Porém, a Escritura está diante de nós. E se ouvires a voz do Senhor, meu irmão, não endureça seu coração. Venha Cristo. Venha Cristo. Você pode estar vivendo uma vida de engano na igreja. Você pode estar vivendo uma vida de engano na rede social, no Instagram, compartilhando versículo e frasezinha de efeito. Quer dizer absolutamente nada. Muitos dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, sai daqui. Mas aos justos, às ovelhas, ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai. Entrai no gozo do seu Senhor, preparado para vocês antes da fundação do mundo. Amém?